Eu, professor Tony Manzi, professor de Biologia e Ciências da Natureza do Cursinho em Fio, estou aqui com vocês a partir de agora para explicar, desenvolver essas aulas sobre ciências da natureza, beleza? Para a gente detonar juntos no Enem. Vamos lá, galera! Olá, pessoal! Estamos de volta, eu, professor Tony Manzi, para falar da aula da competência 4 de Ciências da Natureza, e esta aula nós vamos dar continuidade ao assunto genética, onde nós vamos tratar agora a segunda lei de Mendel. Logo depois vamos falar de herança ligada ao sexo também, para a gente finalizar a genética, beleza? Quando nós falamos de segunda lei de Mendel, você encontra lá como a lei do dihibridismo ou polihibridismo. Aí você fala, Tony, grande coisa, o que significa isso? Dihibridismo significa que, traduzindo assim de uma forma mais tranquila, duas características para dois pares de genes, beleza? Ou então, duas ou mais características para duas ou mais pares de genes. Geralmente em exercícios, pessoal, já digo para vocês, duas características para dois pares de genes de uma forma tradicional de se resolver a segunda lei. Mas a grande dúvida que o pessoal tem é, puxa, Tony, mas para fazer aquelas tabelas, aquela tabela monstruosa que tem na segunda lei de Mendel, não é isso? Como que a gente acha os números de gametas para a gente montar direitinho aquela tabela? E aí, o próprio Mendel deu a solução para nós, que ele fala que o número de gametas diferentes você acha por esse aqui, ó, 2 elevado a n, sendo que n é o número de heterozigotos. Então, olha só, eu já coloquei aqui 3 exemplos para a gente brincar um pouquinho, como por exemplo, ó, temos aqui azão, azão, bezinho, bezinho. Bom, pessoal, olha bem para esse pessoal aqui. Tem heterozigoto? Não. O azão é um dominante homozigoto. E o bezinho é um recessivo, mas também homozigoto. Então não tem nenhum heterozigoto. Então nós vamos falar que é 2 elevado a 0. E a gente costuma dizer que isso aqui, né, a matemática nos ensinou que 2 elevado, qualquer número, na verdade, elevado a 0 vai dar 1. Beleza? Já o outro, vem aqui, ó, vem no outro. Azão, azinho, bezão, bezão. Tem heterozigoto? Tem. Esse azão, azinho aqui é heterozigoto. Bezão, bezão é dominante homozigoto. Então vai ser 2 elevado a 1, que o resultado é 2. E o outro que eu coloquei aqui é o azão, azinho, bezão, bezinho. Realmente os dois são heterozigotos, então a gente diz inclusive que é um duplo heterozigoto, porque são 2. Com isso, 2 elevado à segunda vai dar 4. Muita gente me pergunta assim, mas Tony, como que eu vou realmente achar esses gametas diferentes? E agora eu já sei que aqui é um só, já sei que aqui são 2 gametas diferentes e aqui são 4 gametas diferentes. Mas como que eu acho eles? O grande segredo, pessoal, é você pegar, na verdade, por exemplo, esse azão, azinho, bezão, bezão, bezinho, e você fazer uma distributiva. E ficaria assim, ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Então aqui nesses aqui, ó, eu já tenho os 4. Azão, bezão, azão, bezinho, bezão, desculpa, azinho, bezão, azinho, bezinho. Esses são os 4 gametas. Beleza? Bom, e esse daqui como que vai ser? Se você fizer distributivo, ó, azão, bezão, não repete. E, na verdade, só um, porque eu disse que tem que ser diferentes. Então, azão, bezão, azinho, bezão. Tá aqui os dois. Azão, bezão e azinho, bezão. Beleza? E o outro, pessoal, olha só, não tem heterozigoto, então vai ficar como? Azão, bezinho, azão, bezinho, azão, bezinho, azão, bezinho. Então, conclusão, como eu só quero os diferentes, azão, bezinho. Então com isso você consegue achar facilmente esses, vamos dizer assim, números de gametas diferentes, que é muito importante para fazer aquela tabela, para te ajudar ainda mais. Bom, mas qual foi o experimento de Mendel? Mendel ele trabalhou com as ervilhas, lembra? Plantou 22 mil pés de ervilhas, como eu falei na aula passada. Mas Mendel fez o seguinte, ele trabalhou com algumas características. As características que ele escolheu foi qual? Bom, ele escolheu a cor, amarela e verde, sendo que a amarela é dominante sobre a verde, então a verde é recessiva. E escolheu também a forma, lisa e rugosa, sendo que a lisa, dominante sobre a rugosa. Então as letras a gente já sabe, vamos usar o V e o R, beleza?
Ele disse aqui que cruzou uma ervilha amarela lisa pura com uma verde rugosa pura. Pura significa homozigotas. Então, na verdade, ele está cruzando Vzão, Vzão, Errão, Errão com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Beleza? Bom, se a gente for fazer os gametas diferentes, lembra? Gametas diferentes, 2 elevado a número de heterozigotos. Não tem heterozigotos e não tem heterozigotos. Então, 2 elevado a 0, um gameta. Se você fizer distributivo, você vai perceber que o único gameta que essa ervilha amarela pura, amarela lisa pura, está produzindo é o Vzão Errão. Beleza? Já a outra, a verde rugosa, só vai ter gametas Vzinho, Rzinho. Então, desse cruzamento, a gente pode dizer que só vai nascer ervilhas amarelas lisas. 100% de ervilhas amarelas lisas. Então, vai dar Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho. É o famoso duplo heterozigoto. Sempre que ele cruzava amarela lisa pura com verde rugosa pura, o resultado era justamente esse. Amarela lisa, 100%, só amarela lisa, Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho. Isso é somente ervilhas duplo heterozigotas. Beleza? Mendel, claro, não ficou satisfeito e resolveu fazer um autocruzamento desta geração. Isso é, pegou 2 ervilhas amarela lisa dessa geração F1 e cruzou entre si. Então vamos chamar de amarela lisa 1 e amarela lisa 2. Então, na verdade, eu estou cruzando Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho com Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho. Aí muita gente fala assim, bom, o que vai nascer? Já até coloquei aqui, ó, geração F2. Vai nascer ervilhas amarela lisa, porém vai nascer também amarela rugosa, verde lisa e a verde rugosa. E muita gente me pergunta assim, mas em que proporção, Tony? De que maneira, que proporção vai nascer isso? Bom, olha só, pessoal, a gente já fez a tabela aqui. Eu já deixei a tabela mais ou menos preparada para vocês. Ervilha 1, ervilha 2. Lembrando que você vai fazer uma distributiva, olha lá, então fica Vzão, Errão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Errão, Vzinho, Rzinho. Já coloquei aqui, ó, Vzão, Errão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Errão, Vzinho, Rzinho. Coincidentemente, a ervilha 2 é igual, e aí também a mesma distributiva, Vzão, Errão, Vzão, Rzinho. E o Vzinho, Vzinho, Errão, vamos até complementar já aqui, ó, e o Vzinho, Rzinho. Então são 16 resultados possíveis no máximo, beleza? Você fala assim, puxa, Tony, tem alguma dica para facilitar essa montagem? Olha, eu vou dar 2 dicas aí para já dar pelo menos uma adiantada. Sempre que você estiver cruzando duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, sempre vai ter 16 resultados possíveis. Digo também que o primeiro aqui, ó, é o Vzão, Vzão, Errão, Errão, beleza? E aí você pega o último, então você seguindo aqui, o último vai estar aqui na outra extremidade. Ele vai ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, beleza? Então se aqui eu tenho duplo homozigoto dominante, aqui eu tenho duplo homozigoto recessivo, beleza? Se você pegar a outra diagonal, eu já adianto para você que a outra diagonal são todas ervilhas aqui no caso, duplo heterozigotas. Pode ver isso, ó, Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho. Aqui vai ser a mesma coisa, Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Errão, Rzinho. Pessoal, tem que montar com muita tranquilidade, muita calma, para justamente você não errar, beleza? Minimizar os erros, porque se você trocar uma letrinha, o resultado vai dar errado. Então, muita atenção na montagem. Então, vamos lá, Vzão, Errão com Vzão, Rzinho, vai dar Vzão, Vzão, Errão, Rzinho. O outro, olha lá, aqui, esse encontro aqui, Vzão, Vzinho, Errão, Errão, beleza? Pro de baixo, Vzão, Vzão, Errão, Rzinho. O outro, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. E o último ali, ó, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Beleza? Uma outra vai, vamos continuar, vamos finalizar tudo.
Vzão, Vzinho, errão, errão. Sempre o dominante na frente, beleza? Outro, Vzinho, Vzinho, errão, errão. Vzinho, Vzinho, errão, errinho. Estamos acabando. Vzão, Vzinho, errinho, errinho e Vzinho, Vzinho, errão, errinho. Beleza? Então tá aí, 16 resultados feitos aí com muita atenção. Bom, eu disse para vocês que nasce amarela lisa. E aí minha dica é o seguinte, para ser amarela lisa tem que ser o quê? Tem que ser Vzão alguma coisa, não me importa o que vem do lado, e errão alguma coisa. Então, tendo um Vzão e um errão, eu já adianto para vocês, é amarela lisa. Vamos ver na tabela? Olha só, um Vzão e errão, essa é amarela lisa, essa também é amarela lisa, também, não, porque olha só, tem Vzão, Vzão, mas tem errinho, errinho. Eu disse que tem que ser um Vzão e um errão. Essa não tem. Essa já volta a ter, já não tem. Esse tem, os outros dois não tem. E o último, na última linha, temos aqui um e não tem mais nenhum outro. Quanto deu aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 16. Beleza? Bom, agora, e para ser amarela rugosa? Para ser amarela rugosa tem que ser Vzão alguma coisa, errinho, errinho. Então tem que ter um Vzão com errinho, errinho. Então essa daqui, ó, essa é amarela rugosa. Essa daqui também é amarela rugosa. Não. Opa, essa aqui também é. Então quantas? 3. 3 de 16. Para ser verde lisa, tem que ser Vzinho, errão, alguma coisa. Vzinho, errão, alguma coisa. Esse é e esse é. Portanto, a gente acaba totalizando de novo 3 para 16. E o último caso, que é justamente o verde rugoso, que é Vzinho, errinho, que vai dar 1 para 16. E aí uma coisa muito importante a ser lembrada. Perceba que toda vez que for dar o resultado 9 para 3 para 3 para 1, nós estamos falando justamente da proporção fenotípica da segunda lei de Mendel para duplo heterozigotos. 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Então, toda vez que você está cruzando duplo heterozigoto, obrigatoriamente 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Tranquilo, pessoal? Maravilha? Bom, essa é a segunda lei de Mendel. Você percebe que, na verdade, qual a característica dela? Não que ela seja difícil, mas ela é trabalhosa. Você tem que fazer essa tabela com muito carinho. A outra, a primeira lei de Mendel, até tem aquela pegadinha. Esse aqui não tem pegadinha, mas é trabalhoso. Por isso que eu disse que eu falo, não é difícil, é trabalhoso. Então tem que fazer com muita atenção para descobrir o genótipo de um ser aqui na segunda lei. Beleza? Mas vamos agora para os casos especiais na próxima lousa. Vamos então? Casos especiais? Então, olá pessoal, tá aqui, casos especiais da segunda lei de Mendel. Bom, são aí na verdade 3 casos especiais que pode aparecer na sua prova. O primeiro é conhecido como interação gênica. E eu coloquei aqui, ó, uma característica para 2 ou mais pares de genes. Aí o grande exemplo, a forma da crista da galinha. E alguns cientistas olharam lá para a crista da galinha e achou que ela tem um formato de uma nozes. E aí acabou dando o nome de forma noz. Para ser uma forma noz, a galinha tem que ter um errão e um ezão. Não é importante que esteja do lado ali, beleza? Mas perceba que as duas características, aqui os dois, na verdade os dois genes, para dar uma característica só, que é o formato noz.
Já se você olhar para a crista da galinha e ela tiver um formato de uma rosa, aí no caso isso é porque ela tem um errão, só que depois ela tem ezinho, ezinho. Beleza? Já formato ervilha é rinho, ezão, alguma coisa. E aquele formato que eles não conseguiram associar a nada, ficou como a forma simples, que é o errinho, ezinho, ezinho. O importante é que você perceba o seguinte: na verdade, em vez de eu falar de duas características, como estava falando lá de amarela, lisa, verde, rugosa, aqui eu só estou falando de uma característica só. Nós, forma rosa, forma ervilha, forma simples. Sempre forma, beleza? Então, uma característica só para você perceber dois pares de genes, beleza? Isso significa que aquela proporção 9 para 3, para 3 para 1, continua. Então, 9 para 3, para 3 para 1. Se você estiver cruzando entre heterozigotos. Então, 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16. Beleza? Então, perceba que continua essa mesma característica para duplo heterozigotos. Beleza? No segundo caso aí de caso especial da segunda lei, chama-se epistasia. Um par de genes alelos inibe a ação do outro. Como assim? Eu não entendi. Imagina lá que eu tenho dois parzinhos de genes, normal, azão, azinho, bezão, bezinho, por exemplo, e um deles está inibindo a ação do outro, beleza? Atrapalha o outro, tranquilo? Você fala, como assim, Tony? Eu coloquei dois exemplos, um que não é tão famoso em termos de exercícios, mas que aparece sempre em teoria, que é a surdez humana, onde nessa surdez humana você percebe o seguinte: para a pessoa ser normal, ela tem que ter os dois dominantes aqui, beleza? Tendo os dois dominantes, um gene dominante desão e um gene dominante ezão, a pessoa é normal. Se não apresentar os dois, só apresentar um ou não tiver nenhum, é porque aí então a pessoa vai ser surda, beleza? Então perceba que o desão, alguma coisa, ezinho, surdo. Dezinho, ezão, alguma coisa, surdo. Dezinho, ezinho, surdo. Então você percebe que na verdade a dominância está ao fato de ter recessivos, beleza? A proporção não muda, se você for ver, continua 9 para 16 aqui, e esses aqui vai ser 3 para 16, 3 para 16, não é isso? E aqui 1 para 16. Que você pode na verdade até juntar tudo aqui, ó. 3 com 3 dá 4, com mais 1, então vai dar 7 para 16 a probabilidade de nascer crianças surdas, beleza? Bom, mas um dos mais famosos é justamente a cor da pelagem do labrador, beleza? Esse é muito comum, já caiu inclusive em prova, tá? Depois a gente vai fazer esse exercício junto, que é o seguinte: se o animal nascer com a pelagem preta, isso significa o seguinte: este bezão dá a cor preta ao pelo do animal, mas o que faz surgir pigmentação no pelo é esse ezão. Então tem o ezão, vai ter cor. Bezão é preto. Tem o ezão, mas é recessivo, bezinho, então o animal é dourado, o animal é marrom. Agora, se não tiver ezão e tiver ezinho, portanto, pessoal, o labrador é epistasia recessiva, beleza? Não importa aqui, ó, podia vir bezão aqui. O animal vai ser dourado, porque não tem a pigmentação para a cor do pelo. Esse ezinho inibe esta pigmentação. Então o pelo do animal será dourado, beleza? Você fala assim, mas Tony, não vai rolar aqui 9 para 16? Olha, rola, ó. Aqui é 9 para 16, aqui é 3 para 16, aqui é 3 para 16 e 1 para 16. Só que você pode juntar os dois juntos aqui e aí fica 4 tipos de genótipo para 16 para ser do tipo dourado, beleza? Eu lembro de um exercício, e caiu em prova no Enem, que o exercício falava assim, olha, na raça labrador, codificado, o ezão vai dar a pigmentação, então o ezão com B é preto, um ezão com bezinho é marrom. Se não tiver o ezão, tiver os recessivos, aí o animal é dourado. Aí ele fala assim, um labrador preto, então ele diz um macho preto, então esse é preto, ele é bezão alguma coisa, ezão alguma coisa. Foi cruzado com uma fêmea marrom, bezinho, ezão alguma coisa.
Desse cruzamento, segundo o exercício, nasceram animais pretos, marrons e dourados. Sabendo disso, ele pergunta qual o genótipo do macho, do pai, beleza? Bom, olha só, algumas características importantes. Se é marrom, é porque é bezinho, bezinho. Um bezinho veio da mãe, um bezinho veio do pai, olha lá. Agora, se é dourado, é porque é ezinho, ezinho. Não importa o que vem do lado, ezinho, ezinho. Se é ezinho, ezinho, um ezinho vem da mãe e um ezinho vem do pai. Então, com isso, a gente chega à conclusão que o genótipo do macho, o pai, o labrador preto, é um duplo heterozigoto. Bezão, bezinho, ezão, ezinho. Então você percebe que com isso você consegue montar os exercícios, você consegue justamente chegar nas características finais dele, consegue achar aquilo que eles mais querem, o genótipo de alguém, ou o genótipo do casal, ou o genótipo do macho ou da fêmea, ou dos filhotes, beleza? Sempre vai ser essa característica, ele sempre vai pedir para você o genótipo de alguém. Isso é o tipo de exercício do Enem. Cálculo de probabilidade, dificilmente você vai encontrar na prova do Enem. Você fala, nossa, Tony, por quê? Porque cálculo de probabilidade é uma competência específica lá da matemática, beleza? Você deve ter visto lá com o Bonfim, ou com o Paulo, ou com o Marco Aurélio, não é isso? Isso é na matemática. Então lá pode ser que caia cálculo. Agora, na prova de Enem, quando você fala em ciências da natureza, genética, não cai o cálculo, mas você tem que saber montar o exercício para saber qual o genótipo ou do casal, ou do pai, ou da mãe, ou dos filhotes. Ele vai pedir o genótipo de algum indivíduo. Essa é a característica. E foi o que esse exercício fez. Ele pediu o genótipo do pai do macho, beleza? Do animal preto, beleza? Tranquilo? Então por isso você tem que, na verdade, saber fazer a montagem do exercício. Nem precisa se preocupar com o cálculo de probabilidade. Muita gente fala assim, matemática é o problema. Tudo bem. Então aqui você já sabe que não é tão problemático assim. Maravilha, pessoal? Tranquilo? E aí nós chegamos na última forma de, vamos dizer assim, de caso especial da genética, que é da segunda lei de Mendel, que é a herança quantitativa. Se você for ver, eu sempre estava prezando a qualidade, vendo nas características que cada gene dão. Aqui não. Aqui o que é importante é saber a quantidade de genes, tanto dominantes quanto recessivos. Geralmente, eles se predominam pelos dominantes, eles fazem a contagem pelo dominante. Então, por exemplo, cor da pele humana, tá? Então, é uma das formas de características da segunda lei de Mendel, casos especiais. Então, a pessoa que tem a pele negra, na verdade, ela tem os 4 genes dominantes. Olha lá, pesão, pesão, eção, eção. Beleza? Só que agora vem o X. Olha lá, daqui para frente vai ter acontecimentos interessantes. Se tiver 3, não os 4, mas 3 genes dominantes, é considerado mulato escuro. Só que agora, pessoal, o segredo, eu não me importo aonde que esses 3 estejam, beleza? Em outras palavras, ó, pode ser assim, ó, pesão, pesão, eção, ecinho. Mas também pode ser como? Mas também pode ser pesão, pezinho, eção, eção. Então perceba que não tem qualidade. Para mim é a quantidade que é importante. E aí, ó, isso aqui, o fato de estar aqui ou estar no outro, não importa. Não vai me importar a posição. Beleza? Então você percebe por que é quantitativo. Ele está preocupado com a qualidade, não com aquilo. Ele está preocupado com a quantidade, não com a qualidade. Aquilo que o gene pode dar realmente de informação. Aqui é a quantidade mesmo. Agora, mulato médio. Mulato médio se fala que são 2 dominantes. Então pode ser, olha só. Pesão, pesão, ecinho, ecinho. Mas aí também pode ser o quê? Pezinho, pezinho, eção, eção. E pode ser o duplo heterozigoto, que aí seria o quê? Pesão, pezinho, eção, ecinho. Tranquilo? Então perceba que não importa a posição. Por isso que aqui vai mudar completamente aquele negócio em relação a 9 para 3 para 3 para 1. Mulato claro só vai ter um dominante, pesão, pezinho, eção, pesão, pezinho, ecinho, ecinho, e pode ter pezinho, pezinho, eção, ecinho, porque só tem um dominante, beleza? E se não tiver dominante nenhum, não tiver dominância, aí é
Pzinho, Pzinho, Sinho, Sinho, e aí isso vai dar o branco. Então você percebe também, pessoal, que vai modificar e muito em termos de proporção, beleza? A gente viu naquela tabela, por exemplo, que Pzão, Pzão, São, geralmente é 1 para 16. Enquanto o outro, o inverso, que é justamente o branco, que é o duplo heterozigoto, portanto recessivo, homozigoto recessivo, então vai dar também 1 para 16. Beleza? Esses das pontas, aí ele já vai dar 4 para 16. 4 genótipos para 16. E o último, aquele que vai apresentar maior quantidade de genótipos, não é isso? É o de 2. Esse aqui já vai cair na casa, pessoal, dos 6 para 16. 6 genótipos possíveis para ser mulato médio. Beleza? Então aí você vê, percebe que muda completamente. Você fala assim, mas Tony, só aparece essa herança quantitativa relacionada a pelagens, a cor, né? Cor do pelo, cor de pele. Não, às vezes pode aparecer para a altura de plantas, beleza? Então aí você vai ver que lá a altura, eles vão colocar se fosse altura, tá? Só se fosse altura. Então aqui a altura máxima pela altura mínima. Mas aí você vai falar assim, puxa, Tony, mas como que eu vou saber qual é os centímetros que estão aqui, né? Qual as alturas intermediárias? A altura intermediária você vai fazer pelo seguinte, pessoal. Você vai calcular da seguinte forma, o máximo pelo mínimo, beleza? O máximo menos o mínimo, dividido pelo número de genes. Quantos genes tem? 1, 2, 3, 4, né? Ó, você pode ver, 1, 2, 3, 4. E aí você vai pelo número de genes. E aí você consegue chegar nesses valores de alturas intermediárias. Vamos supor, eu te dei uma planta que ela tem 1 metro de altura. Beleza? 1 metro de altura. Não, 2, vamos calcular até diferente. 2 metros de altura. Calculado lá por uma outra planta que tem 1 metro de altura. É o mínimo. Então, esse é o máximo, esse é o mínimo. Quais vão ser as alturas intermediárias aqui? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o máximo e o mínimo do outro, 1 metro, dividido pelo número de genes. E aí você vai ver que vai dar o quê? 250 centímetros, não é isso? Então, conclusão, você vai perceber pelo número de genes e fazendo esse cálculo, que aqui vai ser 750, aqui vai ser 500, e aqui 250, isso é 1250, 1500, 1750, beleza? Então você consegue chegar direitinho nesses valores. Máximo pelo mínimo pelo número de genes, beleza? Não importa se é dominante ou recessivo, número de genes, beleza? E aí você consegue chegar nesse máximo e mínimo e achar os intermediários. O valor intermediário sempre vai ser, isso significa o quê? Que cada gene dominante equivale a tantos. Então, 0 seria 1000 metros. Se tiver um só dominante, este dominante vai equivaler a 250. Então é 1 mais os 250, por isso 1250. Ah, eu tenho 2 dominantes então. Então 2 dominantes são 250 mais 250, 500. Então vai dar 1500. Ah, eu tenho 3, então 250, 250, 250, com aqueles 1000 iniciais, 1750. Se eu tiver os 4, 2000. Beleza? Então, pela altura você consegue chegar aí direitinho, beleza? Foi com esse cálculo que você consegue. Então, plantas. Geralmente, plantas é a quantitativa, a altura de plantas, beleza? Com isso, nós fechamos os casos ditos especiais, beleza? Da segunda lei. E para a gente fechar a genética agora, vamos para a próxima lousa e vamos falar de herança ligada ao sexo, beleza? Tá aqui, herança ligada ao sexo, para a gente finalizar essa lição, para finalizar genética, beleza? Quando você fala herança ligada ao sexo, a gente tem que lembrar, principalmente, claro, em nós, seres humanos, isso. E no ser humano, é importante lembrar que o cromossomo sexual está localizado no par 23. Então é o 23º par cromossômico, que é o cromossomo sexual. Lembrando, inclusive, até coloquei aqui o desenho dos cromossomos para vocês, onde nós temos o cromossomo que é submetacêntrico, não é isso?
com outro submetacêntrico. Então, quando acontecer dos dois forem iguais, submetacêntrico com submetacêntrico, obrigatoriamente a gente vai representar como XX e aí está nascendo uma menina, uma mulher, beleza? Agora, se for um submetacêntrico com um acrocêntrico, então nós falamos que vai nascer um XY e que é um menino. Mas afinal de contas, quem vai determinar o sexo, não é isso? Bom, o sexo ele vai ser determinado justamente pelos gametas. E a gente pode dizer que vai ser determinado pelo homem. Sim, porque, vamos lá, me lembrar principalmente de meiose. Se é uma mulher, quando ela vai produzir óvulos, ela só vai produzir óvulos, né, se a gente cortar pela metade, não como são iguais, só produz óvulos X. Desse cruzamento de óvulos X, então, com os espermatozoides, agora a gente vai dividir o homem. Então, se a gente dividir o homem, a gente tem espermatozoide X e espermatozoides Y. Então, se eu juntar o X da mulher, do óvulo, com o X do espermatozoide, nascem meninas. Agora, se for o X da mulher com o Y do espermatozoide, aí nasce o menino. Por isso que, por conta disso, a gente diz que 50% de probabilidade de nascer um menino ou de nascer uma menina. 50% ou meio, não é isso? Sempre desta forma. Agora, é claro, existem doenças e heranças que estão ligadas a esses cromossomos, beleza? Por exemplo, existem patologias que estão relacionadas, ou características, nem precisa ser patologias necessariamente, características às vezes, relacionadas ao cromossomo Y. Portanto, vai cair muito em prova? Não, né? Por que não? Ué, porque se só passa do cromossomo Y, então só passa de Y para quem receber Y, que é então só passa de homem para homem, de pai para filho. Então por isso que não é muito lembrado. Mas eu lembro aí de duas características. Primeira, hipertricose auricular. Como assim, Tony? O que é isso? Pelos nas orelhas, aquele chumação de pelo na orelha, tá ligado? Então se o seu pai, rapaz, você aí assistindo aí, garotão, assistindo a aula, se seu pai tem aquele chumação de pelo na orelha, não dê risada dele, porque ele é você amanhã. Porque se ele tem um chumação de pelo na orelha, você também terá, beleza? Bom, Tony, e se meu pai tem um chumaço de pelo na orelha e eu não tenho? Aí eu acho que você vai precisar ter uma conversinha familiar, né? Ver se o seu, né? Ver se, por exemplo, o vizinho não tem pelo. A coisa complicou. Beleza, pessoal? Mas pode ser pior, né? Já imaginou se seu pai não tem um chumaço de pelo na orelha, por exemplo, e você tem, e aí você vê o vizinho com aquele chumação igual ao seu? Passa a chamar seu vizinho de papai. Pois bem, tragédias acontecem, né, galerinha? Agora, também não podemos esquecer que tem outra característica. Se tem somente os pelos nas orelhas, tem também o pelo que se espalha ao longo do corpo, que a gente chama de hipertricose sistêmica, beleza? Então, se seu pai tem muito pelo na orelha, teoricamente você também vai ter bastante pelo na orelha, não, desculpa, pelo no corpo, então você também terá bastante pelos ao longo do corpo, beleza? Então é característica ligada ao cromossomo Y. Portanto, regra, passa de pai para filho obrigatoriamente, beleza? Então por isso que é a regra. Agora, como não tem muita graça, porque, repito, passa de pai para filho, fica muito sem graça. Então o pessoal gosta mesmo de brincar com relação à herança ligada ao cromossomo X, beleza? Porque aí tem possibilidade de pegar no homem e na mulher, beleza? E aí a gente pode lembrar de duas grandes características, que é o daltonismo e a hemofilia. Lembrando que o daltonismo é o quê? Daltonismo é aquela alteração genética onde a pessoa ela vai trocar algumas tonalidades, algumas cores. Então, geralmente, por exemplo, ela troca uma tonalidade de verde pelo vermelho, beleza? E às vezes pode ser o verde, por exemplo, do semáforo, não é isso? Tá verde lá, o cara olha, vermelho, pare. Ou então, tá verde, não é isso?
ele vê vermelho, ou então ele está vermelho, ele vê, tá verde, siga em frente. E, cuidado, né? Dá muitas tragédias em relação a isso, para a pessoa descobrir. Por exemplo, o professor de matemática lá, o monstro, o professor Marco Aurélio, ele é daltônico, né? Então, em algumas tonalidades ele não consegue enxergar. Entre elas, o giz. Ele acha às vezes que ele pegou o giz vermelho e é o giz verde. Então, isso acontece, beleza? Mas acontece por causa de genética. Ué, como assim, Tony? Herança ligada ao X. É mais fácil no homem do que na mulher. Aí você fala, por que é mais fácil no homem do que na mulher? Porque o homem só tem um X, ele não é XY. Então, se esse X for afetado, o homem será afetado, beleza? Tranquilo? Já a mulher, para ser afetada, é mais difícil. Tem que ser os dois X precisam estar afetados. Os dois X precisam estar afetados. Por isso que é mais difícil. Às vezes, até erroneamente, a gente encontra professores ensinando errado, infelizmente, e falando, não se acha daltonismo e hemofilia em mulheres. Não, acha, é que é mais difícil, é mais raro. Existe uma pequena regrinha. Eu vou passar para vocês. Bom, vamos começar falando então, por exemplo, do daltonismo, beleza? Se o homem, ele é considerado normal, é porque ele tem um X Dzão Y, beleza? Agora, se ele é afetado, ele é X Dzinho Y. Tranquilo? Então perceba, tem um Dzinho aqui, já era, esse cara vai ser daltônico, porque é uma herança ligada ao X. Tony, e se fosse mulheres em relação ao daltonismo? A mulher normal, ela é XDzão, mas tem a portadora, que é XDzão, XDzinho. A notícia é que, apesar dos livros, apostilas, materiais didáticos do ensino médio mostrarem como portadora, nos exercícios não cai portadora não, viu? Nos exercícios, no Enem, ou até mesmo em algum pré-vestibular, vai cair como normal. Então a gente fala normal, e essa aqui como normal portadora, beleza? Mas é normal, só que ela é heterozigota, beleza? Agora, para ser afetada, tem que ser XDzinho, E isso significa o seguinte, pessoal. Isso vai significar o seguinte. Se a menina nasceu daltônica, é porque obrigatoriamente o pai dela é daltônico. Porque o XDzinho vem dele e outro XDzinho vem da mãe. A mãe tem que ser pelo menos portadora e o pai daltônico. Então você tem uma menina lá, você aí em casa assistindo essa aula, você menina, você é daltônica e o seu pai não? Este homem ao seu lado, que você sempre jurou ser seu papai, não é papai. Essa é uma aula bastante reveladora, né? Pode acabar com discussão familiar, não é isso? Mas é uma realidade. Regra, criança, menina daltônica, pai também tem que ser obrigatoriamente daltônico. E isso vai valer na hemofilia. Na hemofilia, a hemofilia é um problemão, né? A hemofilia, na verdade, a pessoa não produz uma enzima, beleza? Uma enzima chamada de fator 8 de coagulação. Por exemplo, o diabético não produz insulina. O hemofílico, ele não produz o fator 8 de coagulação, beleza? Então a pessoa deixa de produzir esse fator 8. Aí você fala, mas qual que é o problema? Dá quadros de hemorragias internas, se machuca, vai sangrar até morrer, beleza? Então um homem normal é XHzão Y, beleza? Já o afetado, um homem hemofílico, XHzinho Y, beleza? Já a mulher, se ela for normal, XHzão. Agora, se ela for normal portadora, XHzão, XHzinho. E para ser uma mulher hemofílica, XHzinho. Então, repetindo aquilo que nós falamos, se é uma menina hemofílica, a regra diz que o pai tem que ser hemofílico também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Graças a Deus, realmente, é mais raro aparecer mulheres, não é isso? Tanto daltônica como principalmente hemofílica. Graças a Deus. Você fala, nossa, Tony, por quê? Porque, por exemplo, a primeira menstruação na mulher será a última.
a mulher vai sangrar até morrer. E isso acontecia muito há séculos passados, tá? Graças a Deus era raro, mas quando aparecia, a mulher na primeira menstruação acabava por morrer. Hoje em dia, assim como o diabético toma, injeta insulina, a pessoa que é hemofílica, ela toma um comprimido que é este fator 8. Então hoje, graças a Deus, nós conseguimos evitar a morte por causa desta hemofilia. Beleza? Tranquilo? Mas esta é a sua regrinha aí para daltonismo e hemofilia. E para a gente finalizar aqui, nós temos a herança autossômica influenciada pelo sexo. Na verdade, vamos falar de calvície. Como assim autossômica, Tony? Às vezes eu estou fazendo exercício de genética e vejo lá as genes autossômicos. Genes que se somam, pessoal. São os cromossomos antes de serem cromossomos sexuais. Ele está falando que não é cromossomo sexual. Por exemplo, eu disse para vocês que nós temos 23 pares cromossômicos. Portanto, o 23º par cromossômico é o sexual. Do primeiro ao 22º são, na verdade, os cromossomos, os genes autossômicos, beleza? Que aí é a cor do cabelo, né? Todas aquelas características que você acaba brincando, albinismo, do que a gente veio falando aqui, cor da pele e por aí vai, beleza? Agora aqui então é um autossômico, portanto tá naquilo lá, mas é influenciado pelo sexo. Ué, Tony, como assim? Por exemplo, para calvície, se você pegar cesão no homem, este homem, obrigatoriamente, ele é calvo, beleza? Carequinha. E a mulher? A mulher é calva. Aquela mulher que tem pouco cabelo, é mais ralinho, não é isso? Agora, se é heterozigoto, cezinho, o homem é calvo. E a mulher? A mulher é normal, beleza? E cezinho no homem, normal, e na mulher também, beleza? Então você percebe aí que existe uma pequena influência relacionada ao sexo. Isto é, no caso, se a gente falar de heterozigotos e nasceu calvo, é porque é homem, a mulher nasce normal. Agora o cesão que é dominante, não tem jeito, é calvo. Tá certo, você pode falar assim, mas Tony, o homem é mais calvo. Verdade, o homem vai ser mais calvo, né? Chega a ficar carequinha mesmo. Já que a mulher, ela é mais é mais ralinho o cabelo, não é isso que o pessoal costuma dizer? Dá pra você ver um pouquinho do couro cabeludo. Então pronto, é esse tipo de calvície. Então é ligado ao sexo. Pode demorar para aparecer essa calvície? Às vezes pode, você vai perceber lá por volta dos seus 20 anos, ou até mais, 28, 30 anos. Vai depender quando esse gene começa a se manifestar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Com isso, nós finalizamos mais esta aula. Finalizamos, portanto, não somente a aula, mas finalizamos aí este pequeno curso de genética. Maravilha? Valeu, galera! Terminamos! É isso aí, acabou Ciências da Natureza. Detonamos junto aí essas várias competências, várias aulas que é para você detonar na prova. Vou estar torcendo por você. Vai fundo, galera! Tamo juntos!